Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí, fico feliz com o engajamento de vocês. Sabemos que o conteúdo, a leitura da Bíblia não é algo que chama atenção na internet. Não é algo que as pessoas querem, porque elas estão atrás do quê? Da dopamina, de estarem enredados num ciclo de satisfação pessoal. E isso daqui, na verdade, é um compromisso que nós temos com Deus, para que Deus se revele através da palavra para nós todos os dias. E todos os dias sermos fortalecidos nele, porque é o bom tesouro que é depositado em nós. Está aqui, na leitura da Bíblia. Eu falo da tríade, da vida cristã. Ler a Bíblia, orar e jejuar. Então, são as três ferramentas que nós temos para um relacionamento com Cristo. É o que nós temos. E aqui nós podemos ter a oportunidade de lermos, ouvirmos e desfrutarmos da leitura e daquilo que Deus tem para nós todos os anos. Beleza? Essa é a intenção. E ele é distribuído dessa forma aqui que nós estamos utilizando na Bíblia. Tem as suas porções do Antigo, do Novo, Salmo e um provérbio, uma sabedoria, para que nós possamos crescer e compreender, ter a porção completa dentro de um dia. Normalmente a gente pega leitura, vou ler o Antigo Testamento, vai lendo, aí na hora que vai ver, já nem chegou no Novo Testamento, nem leu o Novo Testamento. E assim nós temos tudo por completo. Tudo por completo no seu dia. Beleza? Então, basicamente é isso. Isso. Tabelinha aqui para que você tenha acesso ao entendimento da cronologia dos fatos do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento não está em ordem cronológica, alguma coisa assim, mas essa tabela vai te auxiliar a você entender. Estou lendo Daniel, então quando que se passa Daniel? Estou lendo Esther, é ali que você se localiza para você entender o contexto histórico da obra de Cristo por completo no Antigo Testamento. Beleza? Então, dito isso, hoje, bora para a nossa leitura. Muito bem, estamos na leitura de 263, caminhando para o final. Dessas horas, às vezes dá uma desanimada, falei assim, tem mais um tanto. Não, vamos lá. Não deixa a peteca cair. Assim que a gente fala aqui, não deixa a peteca cair. Vamos lá, vamos tentar ao máximo para nos manter firmes na palavra de Deus. E vamos lá, abra lá em Isaías 33, 10. Pastor, eu não tenho essa Bíblia. Cara, você acha em qualquer lugar. Agora está muito fácil achar. Acha essa aqui em qualquer lugar. Tem vários estilos. NHTL, NTLH, NAA, ARA, RA, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a Revista Fiel, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NVI, tem várias. Então pegue o que você se identifica melhor e você pode vir fazer essa caminhada junto comigo na leitura, beleza? Mas eu não tenho uma Bíblia dessa. Descrição aqui embaixo, as referências do dia, beleza? Isaías 33, 10 começa assim. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. Vocês conceberam palha e darão à luz restolho. O sopro que sai da boca de vocês é um fogo que os há de devorar. Os povos serão queimados como se queima o cal. Como espinhos cortados serão jogados no fogo. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam,
Quem de nós habitará como o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mão se recusa a aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O seu coração se lembrará dos terrores, dizendo: onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? E onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentadas, nenhuma de suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de largos rios e canais. Nenhum barco a remo passará por eles, navios grandes por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as suas cordas estão frouxas, não permitem firmar o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de muitos despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Aproxime-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem. Que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todos os exércitos delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão de sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou dos céus, eis que para exercer juízo ela desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiro. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bozrá e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar, a coruja e o corvo habitarão na terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta de suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão como as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão,
e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e os chocará, na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará e nenhum estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as juntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e sua mão lhes repartir a terra com o cordel. A sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desacelerados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão com as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canos e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por este caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que vocês têm? Bem posso dizer que o seu conselheiro e o seu poder para... Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra serão meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz... Confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor, Deus, que eu vim contra esta terra para a destruir?
Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabzaque: por favor, fale com esse seu servo em aramaico, porque nós não entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabzaque lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabzaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá da água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias, com suas roupas rasgadas. Eles contaram o que Rabzaque tinha dito. E já vamos saber o desenrolar amanhã dessa história. Gálatas 5, 13 e 26. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então quer dizer que nós podemos viver no Espírito e não andar no Espírito? É o que a gente pode pressupor aqui nessa frase. Se vivemos no Espírito, se é assim nós vivemos no Espírito, então vamos andar no Espírito.
Se nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós, então vamos andar segundo o Espírito. E ele pega pesado aqui. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui entra o quê? O jejum. O jejum nos ajuda nisso aí. A oração nos ajuda nisso aí também. E que a gente faça isso, não de vanglória. E não tendo inveja dos outros. Mas entendendo que aquilo que Deus preparou para nós é o que nós caminhamos e é aquilo que nós abrimos. Para que possamos caminhar e usufruir daquilo que Deus tem para nós. Eu vi uma enquete, sketch, esses vídeos rápidos, né? Que é um cara representando Jesus e o outro representando uma pessoa, né? Normal e tal. E daí ele, oi Jesus, tudo bom? Como é que você tá? E tal. Jesus falando assim, eu lembrei de você e eu quero te dar isso daqui. E aí ele dá uma latinha de Coca-Cola. A pessoa fica feliz da vida e tal. Nossa, que alegria, que bom. Nossa, e Jesus fala, eu pensei em você e te dei isso aqui. Aí de repente entra uma outra pessoa na conversa e tal, Jesus, que legal e tal, eles conversando. Aí Jesus falou, nossa, eu também lembrei de você. Aí ele pega uma coca de 1 litro. Obrigado Jesus, nossa, uma coca de 1 litro e tal. A gente vai se falando. E essa pessoa que pegou a coca de 1 litro saiu. Aí de repente esse rapaz que recebeu uma latinha, Jesus, o cara recebeu 1 litro, por que eu recebi 350 ml? Fala, porque isso daqui eu pensei em você. E nessa conversa assim, né, ele tentando dar uma dipidão, aparece uma outra pessoa e no meio da conversa, Jesus falou assim, eu também lembrei de você, e dá uma coca de 2 litros. E a pessoa saiu feliz. E aí a pessoa questionou, Jesus, por que as pessoas ganham mais do que eu? Por que as pessoas ganharam, uma ganhou de 1 litro, outra ganhou de 2 litros, e eu só ganhei uma de 350 ml, por que isso? E aí Jesus fala assim, enquanto você só olhar a lata, você vai ver a lata, mas você não vai ver por detrás da lata quem está aqui. Porque Jesus pensou em você, o simples fato de Jesus ter pensado em você e te abençoado com algo, já é algo a se pensar. Se Deus fisicamente, né, financeiramente, entre outras coisas, abençoarem outras pessoas mais do que a gente não pode ter inveja. Não pode. Porque as pessoas que têm muito terão outro desafio, serem desprendidas dos recursos e serem pessoas que vão ofertar muito mais do que 10% na igreja e na vida das pessoas. Você tem esse coração? Você teria esse coração? Então, gente, sem inveja, aquilo que Deus preparou para você, usufrua, caminhe no Espírito. Amém? Desculpa delongar um pouquinho mais nesse sentido, mas vamos lá. Salmo 64, 1:10. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida no terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra eles dispararam repetidamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Provérbios 23. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. E assim terminamos a nossa leitura de 263.
Eu sou o pastor Christopher, não vou, dito tudo isso, né, vou deixar você refletir sobre, né, aquilo que nós conversamos ali de Gálatas. Eu sou o pastor Christopher, Deus abençoe, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, para que assim o YouTube entenda que ler a Bíblia é importante e a pessoa precisa receber esse conteúdo cada vez mais. E vamos à meta de 500 inscritos até o final do ano. Eu estou sendo bem modesto, mas Deus pode me surpreender. Beleza? Dito isso, Deus abençoe e nos vemos amanhã.